Olha para o seu irmão e diga assim: como você está hoje, meu irmão? Consegue dar aquele sorriso para o seu irmão? Dá aquela baixadinha de máscara assim, dá aquele sorrisinho assim de verdade? Amém? Quem consegue sorrir é porque a alma está curada. Você está bem. Quando você não consegue sorrir, a coisa não vai bem na alma. As coisas não vão bem aí dentro. Então precisa de cura. E que o Senhor te cure esta noite. Sacode teu irmão e diga que o Senhor te cure essa noite. Te ensine essa noite. Amém? Eu vou ler com você primeira carta aos Tessalonicenses. Já no capítulo de número 1 de Tessalonicenses. Primeira carta aos Tessalonicenses. Carta do nosso amado apóstolo para a igreja de Tessalônica. Amém? Capítulo número 1. Você lê comigo a partir do verso número 2. Porque hoje nós vamos falar de posturas comportamentais de discípulos de Jesus. E dessa forma eu pretendo ensiná-lo a ser melhor discípulo de Jesus. Pretendo ensiná-lo bases e estruturas para que você seja melhor servindo ao Senhor. E que sendo assim, você seja uma referência para os que desejam aprender com você o modo peculiar, a cultura do reino, o modo peculiar daqueles que são do reino de Deus. Eu disse capítulo 1, verso 2, leiam comigo a partir do verso 2, 1 Tessalonicenses. Sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. Recordamo-nos constantemente na presença do nosso Deus e Pai, do vosso trabalho que resulta da fé operosa, do amor fraternal, abnegado e da perseverança que vem de uma convicta esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, que fostes eleitos por Ele, porque o nosso evangelho não chegou a vós somente por meio de palavras, mas igualmente com poder no Espírito Santo, e em plena certeza da fé. Sabeis muito bem que procedemos em vosso benefício quando estávamos convosco. De fato, vos tornastes nossos discípulos e do Senhor. Pois, apesar de muito sofrimento, recebestes a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Dessa forma, vos tornastes o padrão de fé para todos os crentes que estão na Macedônia e Acaia. Fechemos os nossos olhos. Amém. Pai, nós queremos convidar-te mais uma vez, mas agora a falar ao coração do teu filho e da tua filha, falar em nossos corações e nos equipar, através da sua verdadeira palavra. Não há outra palavra a não ser a sua palavra, que nós devamos nos render a ela. Nos rendemos à voz do Altíssimo e pedimos ao Senhor, ministre em nossos corações, meu Pai, e abençoe a nossa vida nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Queridos, assentai-vos, glorifique ao Senhor por poder estar aqui essa noite. Muitos não podem estar, você está. Amém. Glorificar o Senhor por simplesmente podermos estar aqui nessa noite de domingo e adorar o Senhor nosso Deus. Amém. Pode ter certeza que qualquer pessoa que esteja em qualquer outro lugar que não seja na presença de Deus, ela está perdendo e perdendo muito, porque na presença de Deus é que somos equipados
abençoados, fortalecidos, amém? Somos cobertos pela glória dele e ele realmente cuida de nós, não é verdade? Sacode o teu irmão e diga: ele cuida muito de você. Primeira coisa que eu vejo dentro da postura e da leitura que temos nessa noite é que esses discípulos que o apóstolo diz que eles se tornaram discípulos dele, discípulos de Cristo, porque seguiam a doutrina ensinada do apóstolo, e o apóstolo os tinha como filhos, como discípulos. É que esse povo, o texto nos deixa no seu contexto que lemos, que eles eram pessoas extremamente transparentes no seu comportamento e na sua maneira de proceder e de viver. Pessoalmente, eu penso que a melhor coisa que nós precisamos ser é transparentes. Coisa dura é termos que colocar algum esconderijo, nos esconder de alguma forma e não sermos transparentes no que somos, no que fazemos e como agimos. Quando Deus cria Adão e Eva, estava tudo bem, eles tinham liberdade, eram pessoas transparentes com Deus enquanto estavam na verdade. Quando estavam na mentira, no erro, no pecado, eles se esconderam de Deus. Eles tentaram esconder de alguma forma de Deus, e Deus teve que chegá-los e chamá-los, e eles estavam ali escondidos da presença de Deus, porque algo não estava bem. Todo cristão saudável, cheio de Deus, ele é transparente. Ele não se oculta, ele não se esconde, e ele de maneira nenhuma vai ser, digamos assim, falsear a verdade, passar uma imagem que não tem ou que não é, jamais vai tentar mostrar uma outra coisa a não ser a verdade. Ele é verdadeiro, transparente em todas as suas ações. E quando eu vejo essa questão transparência, em Mateus, no capítulo 5, no verso 14, Jesus fala do que somos como discípulos dele. Falando aos discípulos, ele diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ou seja, o que Deus espera de nós é que nós sejamos essa luz do mundo, que sejamos referenciais. Olhe para o seu irmão e diga: referencial para o mundo. E ele diz: vocês são como uma cidade edificada sobre um monte. Todos vão ver uma cidade edificada sobre o monte. Jesus falou isso de mim e de você, que somos discípulos dele. Então não dá para viver uma vida escondida. Temos que ser transparentes. E para ser transparentes, para sermos transparentes, temos que ser também verdadeiros. E as pessoas precisam olhar para nós e ver que há verdade em nós. Não pode andar por aí com falsidades, com mentiras, com enganos. Temos que ser transparentes. As pessoas olham para nós. E se Jesus fala que nós somos essa luz do mundo, ou seja, nós somos referenciais. As pessoas olharão para nós para achar o caminho. Aleluia. Olha para o seu irmão e diga: você alumia o caminho do perdido. O perdido, ele não acha o caminho, está tudo escuro, está na escuridão, ele está em trevas, e aí ele vê a luz. Ele diz: eu tenho que seguir em direção àquela luz para achar o caminho e sair dessa situação de escuridão que está a minha vida. Então, cada um de nós temos que ser transparente por conta dessa verdade. Olhe para o seu irmão e diga assim: você não poderá se esconder. E na verdade, ser transparente é não fazer nada escondido, é não ter o que esconder,
é não fazer nada escondido. Olhe para o seu irmão e diga: tudo que você faz escondido é porque não é bênção e não é referência para ninguém. Então, se alguma prática na nossa vida nos leva a esconder, é claro, temos vergonha daquilo, não queremos que ninguém veja, não estamos sendo transparentes, verdadeiros de alguma forma, e estamos fazendo aquilo que gostaríamos de fazer, mas que não gostaríamos que ninguém visse, então nós fazemos escondido, onde ninguém está vendo. Eu sempre brinco e uso aquela frase assim: Jesus sabe o que você fez no verão passado, não adianta esconder, porque Ele sabe. Então a melhor postura de um discípulo para ser referência é ele ser verdadeiro, é ser sim, sim, não, não, é sustentar o que disse. Amém? O que você prometeu, cumpra. O que você disse, faça. Então, ter essa postura transparente, para que as pessoas possam olhar para você e dizer assim: eu posso confiar, porque esse homem, essa mulher é transparente, é verdadeiro, e ele jamais vai falsear a verdade. Amém? E se as pessoas de alguma forma perceberem que você falsia a verdade, elas vão tirar o seu crédito e não vão dar mais crédito ao que você fala, e elas vão dizer assim para você: você só fala. Você só fala, é que nem político, na época da eleição: eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, e eu vou fazer, e eu vou fazer, e eu vou fazer, porque o outro não fez, eu vou fazer, e aí chega, está terminando o mandato, você olha assim e fala: mas e aquilo, não fez, aí ele fala: porque não deu. Mas no próximo mandato eu vou fazer. E aí começa tudo de novo, e as pessoas ficam desiludidas com pessoas que falseiam a verdade, que fazem promessas e não cumprem, que abrem a boca e se comprometem, mas não cumprem as obrigações das quais ela se empenhou. Então, o que nós precisamos de verdade é ser verdadeiro. Provérbios capítulo 9 e o verso 8, ele diz assim: repreenda o tolo e ele te odiará, repreenda o sábio e ele te amará ainda mais. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou chamando pessoas sábias, porque todo discípulo de Jesus é uma pessoa sábia. Todo discípulo de Jesus é uma pessoa cheia da sabedoria de Deus, e precisa ser. Olha para o seu irmão e diga: você precisa ser cheio da sabedoria de Deus. Você não está me ajudando hoje, ajuda eu aí, vai. Diga para ele: você precisa ser uma pessoa cheia da sabedoria de Deus. Então, quando Deus ele nos chama a algumas responsabilidades, Ele está nos repreendendo para que nós possamos ser mais gratos a Ele ainda. Mais gratos ainda. O tolo, quando você repreende o tolo, ele te odeia. Ele te odeia. Você fala, você ensina, você instrui ou você repreende, e ele vai te odiar. Sabe, na vida de pastor, isso é uma coisa muito comum. Um pastor chega, repreende, ensina, claro, com zelo na palavra, com cuidado, e daqui a pouco você percebe que essa pessoa tola, ela está falando para você, de você na paróquia inteira, ela está falando mal de você. Mas porque o pastor falou isso, falou aquilo outro, então de alguma forma ali é postura de tolo. Diga para o seu irmão: postura de discípulo é diferente. E quando Jesus chama os discípulos, e ele diz para eles: vocês são a luz do mundo, vocês não poderão se esconder, porque vocês são como uma cidade edificada sobre um monte. Ele está dizendo: vocês precisam ser muito sábios para guiar as pessoas à luz e à verdade. Vocês precisam ser discípulos curados, sarados, abençoadores, para guiar pessoas à verdade, à minha presença. E as pessoas, amados, ninguém vai a Jesus. Ninguém vai a Jesus se um discípulo de Jesus não testemunhar de Jesus. Se nós não testemunharmos de Jesus,
ninguém vai a Jesus. Mas é quem o conhece que o apresenta. E quem o conhece são discípulos de Jesus. E esses apresentam Jesus. Esses falam de Jesus, falam quem Ele é, o que Ele faz, o que Ele operou na sua vida. Sabe aquela história do próprio Filipe, que acha Natanael e diz assim: Natanael, eu encontrei agora o Salvador, encontrei aquele de qual as Escrituras falam. Vamos comigo até ele. E Natanael reluta, mas então ele vai, e quando ele chega lá até Jesus, Jesus olha para ele, chama ele pelo nome, diz: como o Senhor me conhece? Jesus disse: quando você ainda estava lá debaixo da figueira, eu já te conheci, eu te vi lá, eu sei quem é você. Você é um bom israelita, você é um homem correto, não há erro em você. E aí Jesus ganha mais um discípulo por causa da postura de Filipe, que diz: eu encontrei Jesus, eu encontrei a verdade. Agora imagine um discípulo que ele diz conhecer a verdade, mas ele anda no erro e na prática errada. Ele anda pelos escurinhos da vida dele, ele anda sem transparência, sem clareza, e tentando esconder os erros que não tem como esconder, aparecem, e aí as pessoas estão vendo como essa pessoa vai dar testemunho de Jesus. A minha pergunta para você é: o que você quer fazer da sua vida cristã? Será que você nunca vai assumir a postura de um discípulo que leva pessoas a Jesus? Será que você vai passar a vida dizendo que ama Jesus, mas não fala dele para ninguém? Dizendo que Jesus é seu melhor amigo. Eu não conheço alguém que tenha um melhor amigo e que quando chega perto de outras pessoas não apresenta. Então você tem um melhor amigo. Eu tenho um melhor amigo, meu chegado do coração, aquele que é mais chegado que irmão, que a gente fala, não é? E aí eu estou andando com ele, aí eu encontro uma outra pessoa que eu conheço, falo: esse aqui é meu amigo, eu vou apresentá-lo, esse é o fulano de tal, meu amigo. Vou apresentá-lo como meu amigo, porque ele é meu amigo. Aí eu ando com Jesus, eu digo andar com Jesus, e quando eu encontro as pessoas, eu não apresento esse melhor amigo. E na verdade, Jesus não é seu melhor amigo de maneira nenhuma. Você o usa para receber bênção, mas você não é amigo de Jesus. E todo discípulo precisa ser amigo chegado de Jesus. Olhe para o seu irmão e diga: Jesus quer ser seu melhor amigo, chegado na sua vida. Aleluia. Cutucou ele aí em nome de Jesus? Então a grande verdade é que todo discípulo está pronto. E o que nós vemos aqui, esse elogio do apóstolo com relação a eles, é porque o apóstolo Paulo era aquele tipo de homem que, quando necessário era, ele corrigia, ele repreendia, redarguia, colocava a régua, a direção na vida daquelas pessoas. E agora ele começa a falar da postura deles como discípulos, como verdadeiros discípulos de Jesus. Ele os elogia, mas eu tenho certeza que esses discípulos de Tessalônica, sendo repreendidos, aceitariam a repreensão, porque eles são chamados de discípulos, e o discípulo aceita repreensão ainda que contrariado. O discípulo, ainda que contrariado, ele aceita a repreensão. Quem está me repreendendo é o meu pastor. Quem está me repreendendo é o Senhor. É Ele que está me repreendendo. Ele está me repreendendo na palavra do Deus vivo. Eu tenho que aceitar ser contrariado, questionado, porque eu preciso ser ensinado. Todo discípulo de Jesus é uma pessoa ensinável. Entendeu isso? Ensinável é aquele que abaixa as orelhas, como diz lá no Paraná, e escuta
aprende, porque esse aprendizado ele vai usar para ensinar outros discípulos. E toda a pregação que você ouve, ela precisa ter um conceito transferível no seu coração. Todo o ensino da palavra que você ouve, você já tem que pensar: eu preciso transferir esse ensino para alguém. Para quem eu vou transferir esse ensino que eu estou recebendo hoje, agora? Porque senão, querido, tudo que nós aprendemos e nós não transferimos, morre conosco mesmo. Sabedoria que não é transferida, morre com o sábio, vai para o cemitério. Dizem que no cemitério é o maior campo de sabedoria do mundo, mas está lá, ficou lá, foi com o dono para lá. Isso é uma falácia humana que dizem, porque muita sabedoria está lá, sepultada, e que não foi transferida. Mas toda a sabedoria que foi transferida, ela continua atingindo outras pessoas. Então tudo que você aprender hoje, aprenda que como discípulo você tem que transferir. Ainda que seja na quarta-feira, no seu culto familiar, sentar com a sua família e você transferir conceitos. Tem que transferir conceitos. Você precisa ter isso. Estou com meu marido não estava no culto, vou transferir devagarinhos conceitos para ele. A minha esposa que não estava no culto, vou transferir conceitos para ela. Meus filhos que não estavam, vou transferir conceitos para eles. Porque foram conceitos bíblicos que eu aprendi e eu preciso transferir, ainda que sejam conceitos que te contrariam. 1 Timóteo capítulo 5, verso 20. É uma palavra que eu acho demasiadamente forte e que contraria os conceitos humanos de hoje. Mas ele diz assim, Paulo escrevendo a Timóteo, 5:20, 1 Timóteo, ele diz assim: olha, Timóteo, os que pecarem na igreja, repreenda-os na presença de todos, para que os outros tenham temor. Nós aprendemos com os coaches que você não pode repreender uma pessoa na frente de outras pessoas, mas discípulo pode. Discípulo pode. Sabe por que discípulo pode? Porque a Bíblia manda. Aos que pecarem aí na igreja, Timóteo, repreenda-os na presença de todos, para que os outros tenham temor. Eu sei que muitos dos senhores, enviesados com conceitos humanos, vão dizer: se o pastor me repreender na frente da igreja, nunca mais eu piso lá. Claro, discípulo também você não era. Mas se precisar, o pastor repreende na frente da igreja, sim. Sim, mas aí os filósofos que eu escuto, eles dizem que não é certo. Mas aí me disseram num treinamento que não podia fazer e tal. O nosso mundo é outro. Olha para o seu irmão e diga: o nosso mundo é a palavra de Deus, filho. Ou você aprende conceitos da Bíblia e segue conceitos da Bíblia. É claro que eu oro para que isso nunca precise acontecer. Não me lembro de necessário acontecer assim. Claramente não me lembro. Mas se precisar, pode ter certeza que o seu pastor seguirá a palavra, porque ele é discípulo de Jesus e você é discípulo de Jesus. Precisa aprender conceitos da palavra. Não são conceitos desse mundo. Todo discípulo, ele tem que saber o que diz a palavra.
O que a palavra diz, é nela que eu creio, é isso que eu pratico. Porque senão nós misturamos tudo e nós vivemos conceitos fora da realidade, da verdade de Deus. E Deus não quer isso para a sua igreja. E lá em Tito capítulo 1, verso 13, ele diz assim, Paulo falando a Tito agora, outro discípulo de Paulo, do apóstolo Paulo, Tito capítulo 1, verso 13, ele diz assim: repreenda-os severamente, para que sejam saudáveis na fé. A palavra aí é sãos na fé. Repreenda-os severamente. E a grande verdade, amados, Lucas 17:3 dá a mesma direção de repreensão, chamando a repreensão. A grande verdade é que muitos no nosso meio, eles passam anos ouvindo a palavra, mas o que eles são, senão dissimulados? Tem uma hora que você vai ter que olhar para você mesmo, vai dizer: será que eu sou um discípulo dissimulado? Sabe, não é comigo. Não é comigo. Nós dissimulamos quando nós ouvimos a palavra, não é comigo. Isso aí não é para mim. E dissimular nada mais é do que encobrir, disfarçar, fingir. Nós cobrimos, nós disfarçamos, nós fingimos. E o que tem de gente dissimulada que finge ser discípulo e não é discípulo? Eu vou dizer algo para você, meu amado. Jesus vai vir e virá buscar os seus discípulos. Então nós precisamos nos enquadrar no perfil de discípulos e entender que Jesus está chamando a sua igreja e preparando a sua igreja como discípulos. O discipulado é aquele que quando você fala, ele ouve, e quando ele vai para casa, ele come pastor assado, resto do almoço. Ele come o pastor lá enquanto ele está jantando. Quando amanhã ele está falando mal do irmão, ele aprendeu que não pode falar mal do irmão, que não pode mentir, não pode causar danos a imagens de pessoas. Ele aprendeu tudo no evangelho no domingo à noite. Na segunda-feira, ele é como não foi comigo. Vou continuar do mesmo jeito, é o dissimulado. Ele dissimula o tempo todo, é como se aquilo não foi para ele, a repreensão não foi para ele. Por isso o apóstolo Paulo falou assim: quer saber? Chama na frente da igreja e repreende na frente de todo mundo esse cara de pau aí, para ele aprender. Então a igreja primitiva, ela nasce com gente dissimulada, problemática. Estava cheio de gente querendo ser melhor que os outros lá dentro, porque a igreja não representa pessoas perfeitas. A igreja representa pessoas que querem se aperfeiçoar e se tornar a imagem e semelhança de Cristo. Elas vão crescendo, elas vão aprendendo, elas vão se moldando no evangelho. Então não é do dia para a noite que você coloca uma aureolinha de santo na cabeça. Não é do dia para a noite. Mas quando a palavra vem, você tem que pegar e falar: é para mim. Eu sou o dissimulado dessa noite. Eu sou o mau caráter que a palavra está falando hoje. Eu sou o trapaceiro que a palavra está falando hoje. Eu sou o mentiroso que a palavra está falando hoje. Eu sou esse pecador que Deus está apontando hoje no meio da igreja. Eu preciso sair daqui consertado com Ele. Preciso mudar de vida hoje. E aí é assim que você vai abandonando, sendo transparente. Olhe para o seu irmão e diga assim: sendo verdadeiro. Verdadeiro por completo. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Sendo verdadeiro. E ser verdadeiro é não aceitar engano dentro da gente. A gente aceita algumas mentiras, alguns enganos dentro da gente.
Provérbios fala disso no verso 26 e 24, na questão daqueles que odeiam. Ele diz assim: aquele que odeia, ele destila com os seus lábios, ele fala com os seus lábios, mas no íntimo ele encobre o engano. Ele está dizendo que muitos de nós falamos algo e vivemos outra coisa. Olha para o seu irmão e diga: nunca fale uma coisa e viva outra. Não dissimila, não engana, não seja verdadeiro. Está dizendo que muitos, quando ele tem ódio dentro do coração, aí com os lábios ele fala outra coisa. Ele diz assim: não tenho não. Eu não tenho ódio dentro do meu coração. E quantas pessoas nós aconselhamos, não, pastor, eu não tenho mágoa nenhuma. Tenho mágoa nenhuma, pastor. E depois eles vão embora e eles dissimilam ódio, rancores, mágoas que disseram não ter. Às vezes a gente acaria pessoas, desafetos, situações que podem acontecer um com o outro. E aí a pessoa: não, eu perdoo. Para mim não tem nada. Na frente do pastor eu sou um santo, perdoador, eu perdoo tudo. Está perdoado. E daí ele vai para casa, ele fala para a mãe, fala para o pai, fala para o cunhado, fala para a vizinhança daquela pessoa e daquela situação. Por quê? Porque dissimulou, porque não foi verdadeiro, porque foi mentiroso, foi falso. Não assumiu que estava doente, que estava magoado, que estava doendo, estava machucado, não assumiu. Então, todo discípulo precisa tratar essas questões interiores para que ele viva uma vida saudável. Por isso o texto para Tito diz: repreenda-os para que sejam saudáveis na fé, que sejam sãos na fé. Repreenda-os firmemente para que eles sejam sãos na fé. Essas coisas atrasam sua vida. Aquela pessoa que ficou lá atrás e que você disse assim: olha, ainda bem que eu não estou mais perto, passou na minha vida. Não passou, ela está aí dentro, causando danos, prejuízos para você, dores emocionais, bobagens que estão dentro de você. Muitos disso são rancores lá de trás, são coisas não tratadas lá atrás, que você falou, passou para trás. Graças a Deus, agora aquela pessoa mora lá no fim do mundo e eu moro aqui. Ou seja, não é fugindo, diga para o seu irmão, é perdoando, é sendo verdadeiro, é abrindo realmente o coração, como eu sempre digo, abrindo a caixa preta da alma, para ver o que está gravado lá dentro, ali, o que está ali, para descobrir o porquê causou acidente na sua vida. Porque muita gente é como um avião, vai lá, aí bum, cai, e depois tem que abrir a caixa preta para ver o que causou a queda daquele avião. É lá dentro da caixa preta que está gravado. Aí eles têm que achar aquela caixa preta que não é preta, é laranja. Aí eles acham e as gravações lá dentro. Tem muita gravação e muita coisa aí dentro dessa caixa preta, que se você abrir antes, resolver antes, o avião não vai cair e o seu barco não vai afundar, e a sua vida cristã só vai decolar para cima sempre, amém? Só vai decolar, porque você nasceu para vencer, ser um discípulo vencedor no Senhor, em nome de Jesus, amém? Então diga para o seu irmão assim, o que falar com os seus lábios, nunca seja o engano, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Esse texto que continua de Provérbios 24, 26 e o 24 que eu falei, lá no verso 25 ele diz assim: quando te suplicar com voz suave, não confie nele,
porque 7 abominações abriga no seu coração. Veja como é forte. O Provérbios 26, 24 fala que aquele que com seus lábios fala uma coisa, mas vive o engano. Ele diz assim: quando essa pessoa te suplicar com voz suave, sabe, aquela voz fingida, suave, quando ela te suplicar, não confie nela, não confie nela. E o verso 25 diz: porque 7 abominações abriga no seu coração. E diz mais, ele diz: sua maldade será exposta, no verso 26, e será exposta perante a congregação. Eu acho lindo isso e cabe no comportamento de discípulo, porque as pessoas dissimuladas, que não são verdadeiras, são falsas e mentirosas, elas, o texto de Provérbios diz que elas têm 7 abominações, 7 coisas abomináveis estão dentro da alma, dentro dessa pessoa. Está carregada de desgraça essa pessoa, e a maldade dela será exposta perante a congregação. São essas pessoas não verdadeiras que causam maior dano à igreja de Cristo. Elas causam danos por causa do seu testemunho negativo lá fora. Elas causam dano pela a sua maneira de proceder dentro da igreja. Causa um estrago em vidas, em corações, porque dentro dela, ao invés de haver um coração de discípulo, há um coração contaminado, mentiroso, falso e enganoso. Então elas de alguma forma não serão bênção. E a maldade dela será exposta, diz o Senhor, dentro da igreja. A igreja logo perceberá que aquela pessoa era má, e que ela tinha maldades na sua alma e no seu coração. E a igreja, amados, discípulos são de paz. Discípulos de Jesus é gente de paz. Não são pessoas beligerantes, sabe? São pessoas de paz. São pessoas que sabem perdoar, sabem abraçar, sabem receber qualquer pessoa no seu meio, às vezes inocentemente. Recebem pessoas no meio da igreja que o Senhor sempre fala para a gente tomar cuidado com lobos no meio das ovelhas, não é? Porque as ovelhas não discernem e pensam que aquela pessoa é a melhor pessoa do mundo, e é um lobão que está ali para devorar as ovelhas, para causar dano, causar prejuízo no meio da igreja. Então nós somos simples, e a igreja é simples, só que a igreja tem Jesus. A igreja tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo é quem revela, é o Espírito Santo quem mostra, e possivelmente Ele está falando com você hoje, para tratar algumas questões da sua vida e se tornar um verdadeiro discípulo do Senhor, amém? Olhe para o seu irmão e diz assim: não esconda coisas no seu coração. Quando nós olhamos a história lá em 2 de Reis 5, acredito. 2 de Reis 5. A história de Geazi, discípulo de Jesus, discípulo de Eliseu. Eliseu foi profeta, mas antes de ser profeta foi discípulo de Elias. Quantos conhecem a história? Dá um sinal com a mão assim para que eu veja. Amém? Amém? Ali então, nós sabemos que Eliseu foi aquele discípulo perfeito de Elias. Olha que o cara, por muito menos, qualquer um de nós levantarmos da mesa. Mas ele era tão discípulo que ele suportou as piores grosserias de Elias. Elias era um homem grosso, profeta marrudo, bravo, nervosinho. Era aquele que fazia descer fogo rapidinho para queimar os outros. Sabe, era um homem terrivelmente bravo.
E Eliseu sacrifica a sua junta de bois lá e aceita o chamado para ser discípulo de Elias. Aí não tinha nem para onde voltar mais. Vendeu a sua empresa, vendeu tudo e falou: eu vou servir o Senhor de Israel junto com Elias. E foi. Suportou cada situação, calado, porque era discípulo. E venceu, saiu com porção dobrada. Da unção que estava sobre Elias, veio porção dobrada, 2 vezes mais, sobre a vida de Eliseu. Aleluia, glória a Deus. Veio aquela porção maravilhosa. Acontece que agora ele traz para ser discípulo dele um tal de Geazi. E ele vai levando esse Geazi junto com ele. E Geazi tinha coisas ocultas na alma, tinha intenções não reveladas no coração. Dentre elas, Geazi era aquele discípulo que queria ficar rico. Ele queria ficar rico. Lá dentro do coração dele, queria ficar rico. Me lembro de um discípulo que eu tive, que foi embora do estado. Ele dizia assim: olha, eu preciso ficar rico, um dia eu ficar rico. Eu dizia: meu irmão, aqueles que querem ficar rico caem em muitas ciladas e tentações. Você vigia. Eu preciso ficar rico. Eu não suporto mais essa vida de pobre, eu quero ficar rico. Caiu em cilada, sim, caiu. Mas Geazi era esse tipo de cara, o negócio dele era ficar rico e lá dentro. Só que ele não revelou isso para Eliseu. É aquele que anda junto, vê tudo, o reino de Deus, a glória de Deus, a manifestação de Deus, mas lá dentro a motivação era outra. Quando eu tiver oportunidade, se Deus me revelar os números da loteria, aí eu saio dessa pendaíba. Vou orar para Deus me revelar. Aí sim. Quando eu receber uma bolada, eu saio dessa vida. Porque vou dizer para vocês que na vida de um verdadeiro discípulo, o caminho com Jesus tem que ser definitivo. Que tem pessoas que estão crentes. Até uma mulher bonita dá mole para ele. Quantos eu já vi que estiveram crentes, até a dona Jezabel, não é Isabel, não, a dona Jezabel aparecer. Quando a dona Jezabel apareceu, acabou o crente. O projeto dele acabou ali, ele foi para outro projeto. Outros dizem: eu estou crente até eu prosperar. Quando eu prosperar, vou comprar minha chácara, vou enfiar no meio do mato e adeus, igreja. Tchau para vocês, porque agora não tem mais tempo. Depois que eu comprar minha casa de praia, aí já era. Eu vou caminhar na orla todo dia. Que igreja o quê? E você? É discípulo ou está discípulo? Geazi estava discípulo. Até a hora que Naamã chegou, homem rico, poderoso, e ofereceu para Eliseu. Falou: Eliseu, já que você curou a minha lepra, olha, escolhe qualquer roupa, qualquer marca, as melhores marcas eu tenho aqui, as melhores marcas eu tenho aqui. Escolhe essas túnicas para você, escolhe quanto ouro você quiser, quanta prata você quiser, porque é tudo seu, é só você pegar. Eliseu não estava profeta, ele era profeta. Ele falou: não, o que eu te fiz não fui eu, foi o Senhor. Estou aqui para servir o Senhor, não para ficar rico em nome do Senhor.
Não é para isso não. Quero nada da tua mão, não. Vai-te embora com o teu ouro e com a tua prata. Vá celebrar a tua cura lá. Geazi falou: o quê? Vou atrás desse homem. E foi atrás. Correu atrás e correu até alcançar a carruagem de Naamã. Naamã viu ele correndo, parou: o que tu queres? Ele falou assim: o meu senhor mudou de ideia. E ele me mandou vir até você pegar. Mentiroso, falso, enganador, trapaceiro. Usou o nome do profeta para enriquecer. Como muitos usam o nome de igreja, nome de crente, de evangelho para enriquecer. Mentiroso, falso, enganador, trapaceiro. Naamã, acreditando nele, falou: pega quantas túnicas você quiser, pega ouro, pega prata também. E ele pegou. Ele pegou. Catou toda aquela riqueza, aquela fortuna, enrolou, escondeu. Chegou perto de Eliseu, tudo tranquilo. Eliseu falou assim: onde é que tu estava, Geazi? Fui dar uma volta. E você pensa que o meu espírito não foi com você aonde você foi? Você pensa que os meus olhos de profeta não viram a bobagem que você fez? Por causa disso, você ficará leproso a partir de agora. E a lepra consumiu Geazi. Ele se tornou um homem leproso imediatamente. Mas Geazi ficou leproso agora, ou ele já era leproso? A lepra já estava dentro de Geazi, o pecado, a mentira, o engano. Ela só veio para fora. Ela só veio para fora. Queridos, todos nós como discípulos, precisamos deixar Jesus curar a gente, tratar as nossas lepras, as nossas doenças, as nossas imperfeições, para a gente ir melhorando e sendo mais usado e mais ousado na presença do Senhor. Quantos casos nós temos na Bíblia da mentira e a dissimulação levar a vida da pessoa à destruição? Quando nós vemos o quadro, por exemplo, que a gente fala muitas vezes do apóstolo Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28, em que nós encontramos aquele casal chamado Ananias e Safira, que resolveram mentir, porque o coração cresceu na hora que viram o valor da propriedade. O que aconteceu ali? Aquele casal foi na frente da igreja e disseram assim: nós vamos vender a propriedade, porque todo mundo vendia as propriedades. Você que nunca deu dinheiro para a igreja, você não sabe o que era a igreja primitiva. Atos 2 diz que eles vendiam as suas propriedades, traziam o dinheiro e depositavam ao pé dos apóstolos. Vendia fazenda, vendia casa, vendia bens, e eles traziam. E como a igreja fazia isso costumeira, Ananias e Safira falou: vamos ganhar uma moral aqui também, né? Sabe aquela ideia de mostrar que é sendo que não é? Vamos ganhar uma moral na frente do pastor aqui também. Vamos falar que a gente vai vender uma propriedade também. Vamos dar aqui. E eles falaram isso sem ninguém pedir, porque a igreja verdadeira não fica pedindo. Deixa Deus mover o coração. Aliás, quiser vender a carroça, pode vender, fica à vontade. Quer doar para Deus, doa. É você e Deus. Não é porque o pastor está mandando você vender nada, não. Isso aí é decisão sua, amém? Mas eles decidiram por eles mesmos. E foram e fizeram. E quando eles pegaram a bolada, disseram: não vamos dar tudo não. Vamos dizer lá para o pastor que nós vendemos pela metade do preço. A gente guarda o resto. Está chegando o carnaval aí, a gente quer ir lá na Sapucaí, a gente não fala. Porque crente dessa laia só pode ser assim, né? Imagina. Aí chegaram lá e vieram mentir. Primeiro ele veio e não sabia que ali havia homens de Deus.
E o pastor falou para ele: vendeste por quanto a propriedade, Ananias? Por tanto. Só que ele já tinha combinado com a mulher, e naquela hora ele caiu morto, na frente de toda a igreja. Ele caiu morto. Estou trazendo isso que é Novo Testamento. Você fala, não, isso só acontecia no Velho Testamento, isso aqui é no Novo. Caiu morto. Aí tiraram o defunto lá para o lado. Aí chegou a mulher: vendeste por quanto a propriedade, Safira? Ela disse: por tanto. Falou: você é mentirosa. Por causa da sua mentira, o destino será o destino do seu marido. E essa mulher caiu morta também. 2 mortes dentro de uma igreja, numa noite só, na frente de toda a igreja. Mas outra pergunta que eu faço: Ananias e Safira morreram aquela hora ou eles já eram crentes mortos? Eles já eram crentes mortos, fingidos e mentirosos. Eles dissimulavam, queriam aparecer para a congregação, para as pessoas, como bons samaritanos. Queriam mostrar e serem aplaudidos pelas suas ações. Eles não faziam por amor a Cristo, por amor à igreja, não. Não havia verdade neles. Mas Jesus quer discípulos transparentes. E eu vou parar por aqui. Jesus quer discípulos verdadeiros. Sacode o teu irmão e diga: transparente e verdadeiro. Esse é o discípulo que você tem que ser.